Olá, igreja! Hoje vamos falar sobre a Casa Viver. A Casa Viver é um projeto missionário que acolhe e investe no futuro de centenas de crianças do nosso bairro de Costa Barros. Lá são oferecidas aulas de músicas, aulas de balé, reforço escolar, estudo bíblico e muito mais para todas as crianças matriculadas. Como vocês já devem saber, devido à pandemia de coronavírus, as atividades presenciais precisaram ser canceladas. Mas a Casa Viver continua atuante na rotina das nossas crianças por meio das atividades online. Dá só uma olhada. Eu espero que, como eu, você esteja na sua casa, lavando as mãos, cuidando de você e da sua família. Grave um vídeo, você, sozinho ou com algum parente, cantando louvores ao nosso Deus. Na Casa Viver, nós aprendemos que Deus nos ouve, Ele está pronto. E não esqueça de gravar e mandar pra gente, porque assim a gente vai contabilizar os talentos e saber que você está fazendo tudo certinho. É isso. O Rei ressuscitar adoraste, vem para prostrar. Mesmo durante esse período de isolamento, a Casa Viver não pode deixar de atender às necessidades das crianças e de suas famílias. Veja um pouquinho de como esse trabalho tem sido realizado. Olá, meus irmãos! Estamos aqui na Casa Viver. Hoje nós vamos fazer uma ação de entrega de cestas básicas e também de produtos de higiene e limpeza. E eu quero agradecer muito a você que contribuiu conosco na nossa campanha. Nós vamos conseguir atender todas as famílias das nossas crianças hoje aqui nessa ação. E nosso sentimento realmente é de gratidão a Deus e a você que nos ajudou, que colaborou, que está investindo. Nós não estamos parados, mesmo no meio da quarentena, a gente continua atuando de diversas maneiras e tudo isso só é possível porque você continua investindo e contribuindo com missões. Então, muito obrigada por você que ajudou e por você que não conseguiu dessa vez, continue orando por nós e continue investindo, porque com certeza ainda vamos conseguir abençoar muitas outras famílias aqui nesse lugar. Quer fazer parte dessa rede do bem? Esse é o momento que, como igreja, devemos nos unir e ajudar nossas crianças e seus familiares. Mas como? Oração. Podemos orar pela vida de cada missionário da Casa Viver, pelos voluntários, as crianças e suas famílias. Doação. Também podemos contribuir com recursos. Biscoitos, massa de bolo, suco em pó, leite em pó, achocolatado e margarina. E se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Para isso, basta entrar em contato com a Casa Viver. Você também pode fazer sua doação em dinheiro através da conta abaixo. Depois que você realizar a transferência, você precisa enviar o comprovante para os responsáveis da Casa Viver, Laís ou para o pastor Raoni, para que eles possam resgatar o valor. Não deixe de contribuir por ter ficado com alguma dúvida. Nós, da PIB News, estamos dispostos a responder suas perguntas ou direcionar vocês até a equipe da Casa Viver. E lembrem-se, juntos somos mais fortes. Meu irmão, minha irmã, amigos que estão conosco aqui nesse culto online, seja muito bem-vindo a esse culto da Primeira Igreja Batista de Costa Barros. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Leandro, me somo a você nesse culto, nesse momento, para juntos nós adorarmos ao Senhor. O meu desejo, a minha oração é que cada momento desse culto possa trazer
edificação à sua vida. Cada oração, cada palavra lida, cada momento de louvor, que a pregação da palavra, o momento de celebração da ceia, que tudo isso traga edificação para a sua vida e fortalecimento espiritual para você. Te convido a juntos cantarmos ao Senhor, prestarmos culto ao nosso Deus. Vamos fazer isso nesse momento. santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Sacia a nossa fome.
perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, assim como imitamos os seus passos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, de todo mal. Porque teu, somente teu, totalmente teu, é o reino e o poder. Deixe o céu descer e a glória, toda a glória, para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor.
que bênção é estarmos juntos cantando louvores ao nosso Deus, prestando culto que somente a Ele é devido. E nesse momento do nosso culto eu quero chamar a sua atenção para a palavra do Senhor e logo em seguida a ministração da palavra nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você que foi orientado aí a preparar o seu pão, o seu suco aí, para daí onde você está, juntos nós celebrarmos ao Senhor por meio da ceia. Mas antes, como eu falei, vamos refletir na palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 53. Eu quero ler no verso 4 e verso 5 de Isaías 53, verso 4 e verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Palavra do Senhor. Profeta Isaías realizando essa profecia 700 anos antes da crucificação de Jesus. O Isaías profere essas palavras 700 anos da cruz do Calvário. E mesmo assim, com essa distância, a gente lendo o texto da palavra de Deus, ressalta aos nossos olhos duas situações. Primeiro, nós fomos muito abençoados pela cruz de Jesus. Nós fomos resgatados, nós fomos sarados, nós fomos curados. A cruz de Jesus, o sacrifício dele por nós, nos trouxe vida. E esse texto mostra isso. Mas esse texto também mostra para a gente o quanto foi doloroso, o quanto foi sofrido, o quanto Jesus padeceu na cruz do Calvário, o quanto foi sacrificante para Ele passar por esse momento em nosso favor. Ele morreu a nossa morte. Então, eu olho para esse texto aqui e vejo o quanto Jesus sofreu. Eu ouso dizer para você que não houve nenhum ser humano na história que sofreu tanto quanto Jesus sofreu nesse momento. Esse momento foi o ápice da agonia de um ser humano. Foi o ápice da dor que um ser humano poderia ter. Eu falo isso da dor física que Jesus passou na cruz do Calvário, porque a cruz do Calvário, a cruz era uma condenação terrível. Você ser crucificado era algo terrível. A morte de cruz era algo terrível. Morrer na cruz era morrer asfixiado. A morte de cruz não era feita pelos cravos nas mãos ou nos pés. Os cravos nas mãos e nos pés serviam para prender você na cruz. Mas a morte de cruz ela vinha com asfixia, pois à medida que a pessoa perdia suas forças e ela largava então o seu corpo que estava pregado, e aí o seu corpo vinha abaixo, esse movimento fazia com que os pulmões fossem comprimidos, e à medida que o pulmão daquela pessoa fosse comprimido, ia sendo comprimido, ia lhe faltando ar até ela morrer de asfixia. Era uma morte que às vezes durava dias, dependendo da resistência da pessoa que a ela era submetida. Então o sofrimento físico da morte de Jesus foi gigantesco, foi incalculável. Mas para somar a isso, como diz aqui Isaías, ele levou sobre si não só um sofrimento físico, lógico, evidente, que a crucificação gera essa dor física, mas ele também levou sobre si todo o peso do pecado. As nossas transgressões estavam sobre ele, Isaías fala. As nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ou seja, ele pagou o preço dos nossos pecados. Então todo o
peso do pecado estava sobre Jesus naquele momento. Não é à toa que na noite anterior, quando ele estava no Getsemane, ele fez a oração: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Por que Jesus fez essa oração? Porque ele sabia o sofrimento que estava para vir. E ele decidiu encarar esse sofrimento. E aí eu trago à minha memória, curioso, pensando assim, o que Jesus sentiu naquele momento em que ele estava crucificado, estava pregado na cruz. O relato bíblico é de que ele foi pregado na cruz por volta das 9 da manhã e lá ficou até as 15 horas, onde ele então morre. Então, durante essas 6 horas, o que passou no coração do nosso Senhor? O que trouxe a sua mente ao seu coração naquele momento de tanta dor, de tanta luta ali? Porque às vezes nós passamos pelos nossos sofrimentos, as nossas lutas, que não se comparam ao que Jesus passou, e às vezes a gente enche o nosso coração de tanta coisa ruim, às vezes de amargura, de ódio, de sentimento de vingança, de tristeza, sabe? De decepção. Será que Jesus tinha isso no seu coração? Como é que a gente sabe do que Jesus estava sentindo naquele momento de mais alto sofrimento? A Bíblia ela dá algumas dicas, a gente vê isso nos evangelhos, algumas palavras, aliás, as palavras que Jesus proferiu na cruz, 7 palavras que Jesus proferiu na cruz. E eu quero relembrar essas palavras aqui com você. A gente vê, por exemplo, em Lucas 23, versículo 33, que enquanto esteve na cruz, Jesus proferiu, saiu do seu coração palavras de perdão. Porque ele diz lá nesse texto: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Em momento de maior dor, Jesus faz uma oração: Pai, perdoa esses que estão me crucificando. Eles não sabem o que fazem. Então, naquele momento, o que saiu do coração de Jesus foi uma palavra de perdão. Mas também foi uma palavra de conforto, como a gente também vê em Lucas 23, agora no verso 43, onde ele diz a seguinte palavra: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que ele falou essa palavra para o ladrão da cruz, que estava ali crucificado também do lado dele. O ladrão arrependido, o ladrão que fez um pedido a ele. E o pedido foi: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus conforta esse ladrão dizendo essas palavras: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, no momento de dor, de sofrimento, de angústia por causa da crucificação, Jesus exala conforto. Sai de sua boca palavras de conforto. E não só isso também, além da palavra de perdão e de conforto, a gente vê também palavras de cuidado com o outro na boca de Jesus. Lá em João capítulo 19, versículo 26 e 27, a gente vê Jesus olhando para as pessoas ao redor dele. Ele está na cruz, pregado na cruz, sofrendo aquele terrível sofrimento, e ele olha e vê a mãe dele, Maria. E ele vê o discípulo amado, João. E aí ele vira para a mãe dele e diz: mulher, aí está o teu filho. E aí ele vira para o discípulo amado, que é o João, e diz assim: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, João toma Maria sob seus cuidados. Ou seja, no momento em que ele deveria estar pensando em si e no seu sofrimento, na sua dor, naquele momento de mais alto sofrimento, Jesus tem uma palavra de cuidado, ele exala cuidado com o outro. Isso é impressionante, porque como a gente falou ainda há pouco, ele está vivendo o maior sofrimento que um ser humano pode passar. Mas ali ele exala perdão, exala conforto e ele exala cuidado sobre as pessoas. Impressionante isso. Mas a gente também vê palavras de Jesus enquanto ele esteve na cruz. A gente vê uma palavra que reflete a sua humanidade. Lá em João capítulo 19, versículo 28,
ele usa a seguinte palavra: estou com sede. Ele diz a seguinte palavra: estou com sede. E isso revela a humanidade dele. É interessante porque isso traz a nós a realidade. Jesus era um ser humano. A Bíblia diz que ele era Deus, mas ele era também humano. Tem muita gente que acha que a morte de Jesus na cruz foi fácil, entre aspas, porque ele era Deus. Não, a Bíblia diz que ele também era humano. E como humano, aqui ele exala a sua humanidade, ele sente dor, ele sente sede, e ele então ali expressa a sua humanidade. Aquilo não era um teatro, aquilo não era uma encenação, ele estava de fato sofrendo, e a sua humanidade ali é revelada. Estou com sede. Assim como também, lá em Mateus capítulo 27, versículo 46, a gente vê Jesus proferindo uma palavra na cruz, uma palavra que expressa a sua solidão daquele momento, a solidão daquele momento. Porque nesse texto ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Olha que coisa impressionante. Tem muita gente que olha para esse texto aqui e fica preocupado. O que Jesus está querendo dizer? Eu olho para esse texto e eu vejo que Jesus aqui está expressando para nós que ele está só nesse momento. Só ele poderia realizar essa obra. E ele está sozinho aqui. Ele então abre o seu coração e revela toda a sua solidão, a solidão daquele momento. Ele era o único que poderia morrer essa morte para perdão dos nossos pecados. Por isso, ele abre o seu coração e diz isso. Mas aí a gente vê também que nesse momento de sofrimento da cruz, Jesus profere, ele deixa exalar uma palavra de cumprimento da sua missão. Lá em João 19:30, ele diz assim: está consumado. Ou seja, a obra de salvação está concluída, ela está feita, ela está consumada. E aí então ele faz ali, ele dá essa palavra de, olha, é como se ele dissesse missão dada, missão cumprida. E ele então dá essa palavra: está consumado. E aí a última palavra que Jesus profere na cruz se encontra lá em Lucas 23:46. Ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Gente, isso é algo fantástico. O segredo dessa última palavra aqui, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, é entrega. Foi voluntário, foi por amor. Então, nesse momento ele profere a palavra de amor, de entrega por amor. Ele se entregou por amor. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então a gente vê que nesse momento de mais alta dor, Jesus, ele não exala dor, ele não exala rancor. Ele leva sobre si, como o Isaías expressou para nós aqui, mas ele não se contamina com todo aquele mal e aquele sofrimento que está acontecendo com ele. O coração dele exala, o perfume que sai do coração dele é do mais profundo amor. Ele lembra aquela frase que é usada: o sândalo perfuma, o machado que o fere. E ele então, como um sândalo, a árvore, o sândalo, que ao ser ferida pelo machado, ela perfuma aquele machado. Jesus, ao ser ferido na cruz do Calvário, o que ele exala ali do seu coração, da sua boca, são palavras que trazem conforto e direção para a nossa vida até hoje. E é por isso que nós precisamos exaltar ao Senhor por essa obra que ele fez. Ele foi o único. Só ele poderia realizar. Só ele poderia levar sobre si esse castigo que nos trouxe a paz e que nos trouxe a cura espiritual. Eu quero terminar aqui essa reflexão lendo um texto, um breve poema que retrata um pouquinho esse momento da crucificação. Diz assim: naquele dia, naquele monte, ele olhou ao redor da montanha
e previa uma cena. 3 corpos pendurados em 3 cruzes, braços estendidos, cabeças inclinadas para a frente. Eles gemiam por causa do vento. Homens fardados estavam sentados no chão, perto dos 3. Homens com roupas de religiosos se afastaram para o lado, arrogantes, convencidos. Mulheres envolvidas em sofrimento estão reunidas ao pé da montanha, com os rostos marcados pelas lágrimas. Todo o céu se levantou para lutar. Toda a natureza se ergueu para o resgate. Toda a eternidade posicionou para dar proteção. Mas o Criador não deu ordem alguma. Isso deve ser feito, disse ele e retirou-se. O anjo disse outra vez: mas seria menos doloroso se... O Criador, interrompendo brandamente, disse: mas não seria amor. Que Deus te abençoe. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu.
Amém, amém. Palavra do Senhor para as nossas vidas. E nós queremos nesse momento, já introduzindo o momento de celebração da ceia do Senhor, orar e trazer a nossa memória, porque tudo isso que a gente ouviu é aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E a ceia do Senhor é um memorial que faz com que a gente relembre, rememore esse sacrifício. E sempre lembrando que isso foi por nós, pela nossa vida, foi por amor a nós. Vamos orar e nos preparar para esse momento de celebração de ceia. Deus, obrigado, Senhor, pela tua obra salvadora. E agora que nos reunimos em torno, Pai, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, queremos, ó Pai, te pedir que cada um que vai participar desse momento seja especialmente, pessoalmente, tocado pelo Teu Espírito Santo, para que, ao participarmos da ceia do Senhor e junto à ministração da Tua Palavra, possamos ser edificados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ceia é o memorial, como eu já falei, ou seja, o pão continua sendo pão, o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus continua sendo suco de uva. O poder desse momento é fazer com que nós estejamos juntos, reunidos, rememorando o sacrifício do Senhor Jesus pela nossa vida. Essa comunhão espiritual e nesse momento também uma comunhão virtual, através da celebração da ceia do Senhor, é um momento que marca a vida da Igreja do Senhor. Por isso nós vamos fazer isso nesse momento. Você que já está com seu pão, com seu cálice aí preparado, separado, como a gente sabe, esse momento é para os membros da igreja que se batizaram, se comprometeram com o Senhor por meio do batismo. Vamos celebrar juntos essa ceia do Senhor. E para isso eu trago aqui a leitura do texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, diante do pão, que simboliza o corpo de Cristo, nós vamos comê-lo, relembrando o corpo do Senhor, que foi entregue na cruz do Calvário pela nossa vida. Comamos o pão em memória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Dando continuidade, então, à celebração da ceia, o versículo 25 do capítulo 11 de Coríntios diz assim: Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Então, da mesma forma que fizemos com o pão, nós vamos tomar o cálice, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. E nós vamos beber esse suco que simboliza o sangue de Jesus, relembrando exatamente o derramar do sangue dele em favor de nós, para perdão dos nossos pecados. Bebamos então o cálice em memória do Senhor. Amém, amém, graças a Deus. Estamos chegando ao fim deste culto. Que Deus te abençoe. Eu quero aqui fazer um lembrete a você que está acompanhando os cultos da PIB de Costa Barros. Nos próximos domingos eu
estarei com vocês também trazendo aqui uma série de mensagens a pedido da liderança da igreja. Trarei uma série de mensagens sobre o seguinte tema: Jesus, a cura para um mundo doente. Então, dentro desse tema, nós refletiremos na palavra do Senhor nos 4 próximos domingos. Convido você a estar com a gente nessa série de mensagens. Vamos orar e impetrar a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre todo o povo do Senhor, a PIB de Costa Barros, todos aqueles que nos ouvem. É o que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana na presença do Senhor.